a 1530. Eu só quero que vocês... Opa, a garganta aqui. Eu só quero que vocês compreendam o seguinte. Vou colocar aqui. Para que você estude história do Brasil, é necessário que você saiba fazer associações. Não dá para você compreender a história do Brasil sem fazer associações com história geral. Sem história geral, não dá. Então, é necessário que você pegue, por exemplo, Brasil pré-colonial. Você marca aí no seu caderno que já temos a chegada do branco europeu. Já marca a chegada do branco europeu, no caso dos portugueses, ao que hoje é o território brasileiro. Certo? Então, para compreender isso, é necessário que você vá lá nas aulas de História Geral e veja a parte de expansão marítima. Invadiram o litoral brasileiro e encheram muito o saco dos europeus. Principalmente, vocês vão anotar aí, principalmente, espera aí, opa, volta aqui, deixa eu pegar aqui o vermelho, peguei aqui o vermelho, olha, aqui, França, a principal nação estrangeira que enviava corsários, piratas, para explorar o litoral brasileiro, explorar o pau-brasil, por exemplo, e mantinha um contato pacífico com os indígenas à base do escambo. Né? Coloca aqui, no século XVI e início do século XVII, você vai ter invasões francesas. Os franceses vão chegar a criar, preste bem atenção, colônias no Brasil. Né? Você tem a chamada França Equinocial no Maranhão e a França Antártica no Rio de Janeiro. Então, eles encheram muito o saco, né? Você tem a Inglaterra, e eu vou colocar como outra principal a Holanda, as famosas invasões holandesas no século XVII. Então, anota aí. O professor já sabia disso tudo, vai ficar sabendo ainda mais, vai ficar grudado na cabeça, beleza? Aí encontraram o seguinte, olha, pau-brasil, olharam e disseram, tá aqui os povos indígenas. Lembrando que o contato inicial entre portugueses e povos indígenas era pacífico, à base de trocas de produtos, famoso escambo. Aí você já coloca que no período pré-colonial, o nosso primeiro ciclo econômico foi, primeiro ciclo econômico, pau-brasil. Encontrava nas fábricas têxteis um reservatório interessante, um mercado interessante, no tingimento de tecidos, fabricação de móveis. O pau-brasil encontrava um determinado mercado lá, mas ainda não era o que os portugueses estavam almejando, porque não estava dentro da política mercantilista. Lembram do mercantilismo? Deixa eu colocar aqui. Mercantilismo. Até vou adiantar aqui para você. Mercantilismo, essa palavra tem que fazer parte do estudo de vocês, porque despenca também com o concurso público. Se não a palavra diretamente, mas a essência do significado. Olha, mercantilismo era um método econômico utilizado por nações europeias, pautado em 3 pontos. Metalismo, quanto mais ouro e prata uma nação tivesse, mais rica e poderosa ela seria. 2, balança comercial favorável, comprar menos e vender mais. E protecionismo, o monopólio comercial, a pressão exercida da metrópole com relação à sua colônia. Então, anote aí mercantilismo, pautado nesses 3 pontos e também no intervencionismo estatal, o controle da economia exercido pelo Estado. Beleza? Anote aí. Aí vem o terceiro ponto. Colonizar o Brasil parecia um processo... Deixa eu sair daqui. Colonizar o Brasil parecia um processo efetivamente caro. E era. E era mesmo. Visto o tamanho do território e a falta de contingente humano português para realizar o povoamento. Olha, chegaram aqui e encontraram os povos indígenas, não fale índios não, né? Fale povos indígenas. A multiplicidade é enriquecedora. Então, encontraram aqui povos indígenas, obviamente litoral, né? Em contato inicial, trocas de produtos, enfim. Isso ajudou para fazer com que os indígenas, esses indígenas, cortassem a madeira, levassem para as feitorias, que eram espécies de alfândegas criadas no litoral brasileiro, e lá eles depositavam a madeira que depois seriam colocadas nas caravelas, nas embarcações portuguesas e levadas para a Europa, viu? E aqui, como diz assim, colonizar o Brasil parecia um processo caro, e era. E o Estado português estava em crise nesse período. Crise, porque a fonte lá no Oriente estava secando. Então, eles se voltaram para o Brasil.
E outra, colonizar o Brasil, conquistar o Brasil, não poderia ser um empreendimento apenas feito pela coroa portuguesa. Então você tinha a participação tanto da coroa, tanto do Estado português, quanto também do setor privado. Então, pensou colonização brasileira, conquista do território brasileiro, por favor, pense o Estado português e setor privado. Então, um empreendimento estatal e privado. Beleza? Beleza? Coloque aí como pauta, viu? Vamos lá. Vamos lá, passando aqui. 2 tipos de expedições para as terras brasileiras. Então, eles chegaram... Coloca aí de novo. Tá, olharam a imensidão daquele território. E outra, o Brasil era metade do que é hoje. O Brasil tem dimensões continentais, já perceberam isso? Possibilidade de encontrar outras riquezas no território que poderia encontrar, olha lá, mercado na Europa. Então, explorar, principalmente ali no litoral. Essas foram expedições exploratórias, procurando riquezas. Será que há, além do pau-brasil, outras riquezas? O ouro, gente, o ouro... A descoberta do ouro no Brasil, você vai colocar aqui, ó, observação. Então, o começo da história portuguesa no Brasil não está pautado na descoberta do ouro. Isso só vai acontecer no final do século XVII, nos anos 1600. No século XVI, você tem ali período pré-colonial, você tem o ciclo do pau-brasil, você tem o ciclo do açúcar, é outra história, beleza? Expedições de patrulha ou as famosas expedições guarda-costas. O que é isso? Ou seja, embarcações que percorriam a costa brasileira tentando proteger o litoral brasileiro. A costa brasileira de invasões estrangeiras, como acontecia com franceses, ingleses e holandeses. Então, uma, a procura de riquezas e a outra, instinto de proteção. Deixa isso anotado, beleza? Lembrando que o que Portugal fazia no início era estimular desinteresse pelo Brasil. Não, nós vamos proteger aqui, nós vamos explorar um pouquinho acolá, mas o nosso intuito é manter o olhar, manter a exploração de riquezas lá no Oriente, nas Índias, viu? Escambos, os escambos, as trocas de produtos entre portugueses e indígenas. Acontecia não só entre portugueses e indígenas, mas também entre franceses e indígenas, holandeses e indígenas. Você vai ter muitos povos indígenas que se aliaram aos holandeses contra os portugueses, ou aqueles que se aliavam aos portugueses contra franceses e holandeses, e por aí vai. É necessário saber isso também, entender isso, né? Nem todos eram contra os portugueses, né? Você tinha tribos povos indígenas que eram a favor dos portugueses e outros que resistiam. Jesuítas não foi o único grupo religioso, viu? Não foi o único grupo religioso que se estabeleceu no Brasil, mas foi o principal. O principal. Então, o processo de povoamento, ali, conquista do território brasileiro, está envolto também a catequese jesuíta. A partir da catequese, um ensinamento cristão, eles queriam civilizar os povos indígenas, os considerados selvagens, aqueles que não sabiam o que era um F, o que era um L, o que era um R. Se eles não sabem o que é um F, eles não sabem o que é fé. Vamos ensinar fé a esses selvagens. Se eles não sabem o que é um L, não sabem o que é lei. Vamos pontuar isso aí para eles. Se eles não sabem o que é um R, não sabem o que é um rei. Olha a lógica deles. Olha eles têm aquela noção de cultura superior, cultura inferior. Então eles impuseram muito de sua ideologia aos povos indígenas, que sofreram inicialmente com genocídio, escravização. Eles morriam frente às doenças trazidas pelos europeus. Eles não tinham um sistema imunológico preparado. Então veja o tamanho do sofrimento dos povos indígenas no início da colonização. Aliás, em toda a história do Brasil, né? Jesuítas, então aqui, o interesse dos jesuítas, a catequese. Estou aqui muito... Isso, peraí. Peraí. Agora sim. Aldeamentos. E para isso, eles precisavam e separavam os povos indígenas em 2 pontos. Os indígenas que estavam propensos a catequeses e os indígenas considerados bravos, que eram mais destinados para a escravização, que se distanciavam do objetivo maior dos jesuítas, que era a catequese. Pois é. Aí tinha os famosos descimentos. Deixa eu colocar aqui, ó. Descimentos. Que era o tal do convencimento de alguns indígenas para que eles descessem, saíssem de suas aldeias
e fossem participar do processo de catequese implementado pelos jesuítas. Aqueles que resistissem eram escravizados ou até mortos. Acontecia. Com a presença dos jesuítas, viu? Com a presença dos jesuítas também. Aí vem o final aqui. Ó. Comércio português com as Índias entrava em declínio. Aí perceberam o seguinte. Percebe que o período pré-colonial ele vai de 1500 a 1530. 30 anos, deixando o Brasil mais ou menos solto. Aí quando a coisa descambou lá para o negativo, lá no Oriente, nas famosas Índias, eles disseram, vamos voltar nosso olhar para o Brasil, porque ali a gente pode encontrar algum tipo de riqueza. Temos que voltar nosso olhar para o Brasil imediatamente. Beleza, galera? E aqui tem um exemplozinho aqui de escambo. Você tem aqui um colono, você tem aqui um português oferecendo um determinado produto para um líder indígena, um cacique, obviamente, indígena, certo? Vamos lá. Vamos passar aqui para alguns lembretes. Só lembrando que a gente precisa dar muita ênfase à resolução de questões. Professor, eu só reviso por questões. É interessante? É interessante. Só que, às vezes, há necessidade, sim, de você voltar para o conteúdo, porque, às vezes, você esquece alguma coisinha. Eu, geralmente, faço o seguinte. Pronto, já sei o assunto. Bom, estudei o assunto. Vou lá. Bateria de questões. Às vezes uma questão me faz voltar para algo que eu passei batido no assunto. Então, sim, é interessante bateria de questões, mas é necessário você manter ali. Quando se pautar aqui no período pré-colonial, grandes navegações, ou seja, a expansão comercial ou expansão marítima europeia, certo? Tem que dar uma olhada aqui nesse ponto de história geral, expansão marítima, que faz com que os portugueses, espanhóis, outras nações europeias desfoquem da principal rota, que era o mar Mediterrâneo, e sigam para o Oceano Atlântico, procurando ali uma nova rota que os levasse ao Oriente, certo? O estanco régio, o que é isso, estanco régio? Uma espécie de imposto, galera, uma espécie de imposto cobrado pela coroa portuguesa para que você pudesse explorar determinados produtos da terra brasileira. Beleza? Então, está mais do que correto, né? Aí você vem aqui, ó, escambo, já falei várias vezes para vocês, só para você lembrar. O extrativismo, deixar passar essa daqui, pelo amor de Deus. Feitorias, falei também, espécies de alfândegas criadas ali no litoral brasileiro, em que os principais produtos de exportação ficavam reservados lá, ficavam esperando ali até chegarem, serem embarcados em algumas caravelas portuguesas e levados para a Europa. A defesa da costa, expedições guarda-costa, lembram isso? Lembram disso? Pois é. Os povos indígenas, lembrem, por favor, de algumas características dos povos indígenas. Eles tinham uma antropofagia, um ritual, uma espécie de ritual religioso, em que, para eles, não era devorar por devorar, não era isso. Eles pegavam ali, nesse ato, a energia daquele guerreiro, a utilização daquele ritual da absorção. Eles vão absorver a energia daquele guerreiro para as próximas batalhas. Certo? Deixe isso anotado. E os jesuítas, o principal grupo religioso presente no Brasil colônia. Lembrando também que eles foram expulsos ali no século XVIII. Eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Pensou jesuítas? Você vai pensar em educação no Brasil. Você vai pensar catequese. No início, eles chegaram a exercer a atividade do que hoje é um médico. Pois é, jesuítas fizeram de tudo aqui no Brasil, beleza? Tanto é assim que é bom lembrar o seguinte, galera. Os jesuítas, eles lutaram muito para impedir que os colonos escravizassem os povos indígenas. Tanto que foi criada uma lei em 1570, já chegando para o final do século XVI, em que impedia a escravização de indígenas. Impedia, mas eles não foram escravizados? Foram. Mas tinha um ponto bem interessante, bem sacana nessa lei, que dizia o seguinte: você só pode escravizar os indígenas por meio da guerra justa. O que é guerra justa? Guerra justa era o seguinte, vou contar para vocês. Guerra justa era o seguinte: se os povos indígenas iniciassem uma guerra contra os europeus, contra o Banco Europeu, no caso o português,
O colono português tinha todo o direito de revidar, e aí, a partir de guerra, sim, né? Foi justa, foi o indígena que começou, então eu posso chegar e acabar com a vida dele, matando. Apareceu ali? Apareceu. Pronto. Qualquer dúvida que você do outro lado tem, erva da metrópole, tem que produzir algo que encontrasse mercado na Europa. O que a metrópole enviava para a colônia? Produtos manufaturados e mão de obra escrava. Já começa no século XVI, coisa que nós vamos ver no início da colonização, o tráfico negreiro. E outra, lembra do seguinte, tá vendo essa segunda afirmativa aqui? Deixa eu falar para você, só pra gente aqui. Lucro do tráfico negreiro, parte desse lucro era investido na colônia. Porque imagine você com um escravo. Imagine você naquela época com um escravo. Quem vai alimentar o caba? Quem vai alimentar? Eu não gosto de dizer nem que é escravo, era escravizado, o ser humano que foi escravizado. Quem ia alimentar o caba? O dono. Vestir, o dono. Moradia ali, moradia entre aspas, né? Senzala, era o dono, tudo fornecendo o dono. A mesma coisa metrópole e colônia. Você tem que fornecer o mínimo necessário para que a colônia produza. Então, parte do lucro do tráfico negreiro, claro, ficava boa parte para a metrópole, mas uma partezinha ali tinha que ser reinvestida na colônia, para que ela produzisse o mínimo para gerar lucros para a metrópole, certo? Tá aí o pacto colonial. Vamos lá? Então aqui, verdadeira também. Terceira, as possibilidades de recuperação das finanças do reino através dos lucros que a nova colônia poderia proporcionar. Sim, olha, disseram, a gente encontrou por enquanto o pau-brasil, mas a gente pode ver possibilidade de encontrar outras riquezas ou estimular riquezas aqui no Brasil. Isso aqui, correto. As três primeiras corretas, olha, três primeiras corretas. A quarta, a descoberta de ouro no território brasileiro que daria à metrópole possibilidade de competir com os mercantilistas ingleses. Nesse período, você já tem a descoberta do ouro? Não! É só no século XVII, professor. Então, errada! Então, as três primeiras verdadeiras, a quarta errada. Vamos lá. E a última? A localização de terras próximas ao litoral, consideradas propícias para o cultivo de cana-de-açúcar. Sim, o início da colonização está pautado no início na produção de açúcar, certo? Então, correto isso aqui. Então, só uma fala, Tratado de Tordesilhas. Esse tratado assinado entre Portugal e Espanha ocorreu no final do século XV, 1494. Lembram desse tratado? Pois é, fundamental para a gente entender a divisão especificamente do Brasil entre essas nações, né, da Península Ibérica. Inicialmente, no ritmo da tomada de terras dos povos indígenas, os portugueses, né, que se achavam donos do que hoje é o território brasileiro, naquela época, dividiu o território em capitanias hereditárias. O hereditário aí, no caso, era a administração dessas capitanias, que ficaram, a administração ficou a cargo dos donatários, nobres portugueses que deveriam vir para o Brasil. Muitos nem chegaram a vir para cá. Por isso as capitanias não deram certo. Apenas duas, né? Em sua maioria, o sistema acabou realmente fracasso. Para muitos historiadores, foi um fracasso. Apenas duas capitanias deram certo. Opa, volta aqui. Apenas duas deram certo. Deixa eu pegar aqui o vermelho, pronto. Apenas duas deram certo. Pernambuco e São Vicente. Pernambuco e São Vicente. Essas duas deram certo. Agora, por que, de maneira geral, praticamente, não deu certo o sistema de capitanias hereditárias? Porque muitos donatários nem chegaram a vir para o Brasil para administrar sua capitania. Você tinha também a resistência indígena, né? E também, você sair de Portugal, você nem conhece o território, e aí? O que é que vai acontecer? E também a distância entre colônia e metrópole dificultava muito essa comunicação, né? O tempo de chegada de uma carta para você tentar resolver alguma coisa, a resposta da coroa, então muitos problemas. Então, coloque aí, a distância entre metrópole e colônia dificultou, a não vinda de muitos donatários para o Brasil e a resistência indígena, pontos cruciais para você entender o fracasso para muitos historiadores do sistema capitanias hereditárias. Apenas duas, Pernambuco e São Vicente,
acabaram ali tendo um certo progresso. Lembrando que os donatários, quando chegavam ao Brasil, eles vinham repletos de auxiliares. Você tinha o capitão-mor, responsável pela defesa, você tinha um provedor-mor, responsável ali por os impostos, o tesouro, enfim, e você tinha um ouvidor-mor, responsável pela justiça. Então ele tinha esses auxílios, né? Então coloque aí capitães hereditários, já começa ali o ritmo da colonização brasileira com a divisão do território, certo? O sistema de governo, né, e outra, já que relativamente, para muitos, fracassado, eu já digo, realmente foi um sistema fracassado, não foi excluído imediatamente, né? Então, você vai ter a convivência ali entre governo geral e capitanias hereditárias, vão coexistir. Você tem nas capitanias hereditárias algo descentralizado, porque você tem donatários, então você tem um poder descentralizado, ao contrário do governo geral. Governo geral, Tomé de Souza, Duarte da Costa. Tomé de Souza, você vem ali com a criação da nossa primeira capital, Salvador. Duarte da Costa, o mais polêmico, e aquele mais importante para concurso público, que é o Mendes Sá. Esses foram os 3 governadores gerais, que eu vou citar no próximo slide. Aqui já está aqui, inclusive já está aqui. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Eu digo para vocês que o mais interessante para concurso público é o Mendes Sá. Era para a gente ter um quarto, só que ele acabou falecendo, morrendo numa tragédia quando estava chegando ao Brasil. Mendes Sá por quê? Porque o Mendes Sá foi aquele responsável por expulsar os franceses. Lembram dos franceses? Pois é, os franceses. Então você tem com o governo geral um poder mais centralizado. Capitanias hereditárias, descentralizado. Governo geral, centralizado, certo? Anote isso, anote isso. E você tem ainda uma forma local, um poder local, comandado pelos homens bons, os donos de terra, aqueles que realmente controlavam tudo, uma vila, vou ser específico, uma vila. Você tem as câmaras municipais, então elas se reportam a um poder local, em que os proprietários de terra mandavam e desmandavam, controle de leis, economia, justiça. Aí você vai ver com o passar do tempo as consequências desse nível de poder para a história do Brasil, não é? Vamos lá, então compreendeu aqui. Então o início da colonização brasileira é revestido de... Olha para aí, eu estou na frente aqui, pronto. Início da colonização brasileira, divisão da terra em capitanias hereditárias. Controle aqui por parte dos donatários, revestido aí de um poder exponencial. Então você tem aí, já que a coroa portuguesa não tinha dinheiro suficiente para colonizar o Brasil sozinha, para tocar o projeto, lembre-se, investimento do Estado, setor privado. Então, também você tem um quê particular no empreendimento Brasil, colonização do Brasil. Acabou que apenas 2 capitanias deram certo, Pernambuco e São Vicente. Depois São Vicente vai entrar em decadência. Eu vou explicar por quê. O governo geral, aqui, de 1548 a 1549, você tem o famoso regimento. Aqui você tinha o seguinte, o que deveria ou não fazer com a capitania, os governadores gerais. Geralmente ele deveria proteger e progredir junto com a capitania. Lembrando o seguinte, com a capitania também, o governo geral vinha com um documento, que é o regimento, estipulando o que deveria fazer o governador geral, para administrar a colônia. Nas capitanias hereditárias, também você vai ter 2 documentos. Um é a carta de doação, em que você recebe o território, e a outra é a carta foral, os deveres e direitos dos donatários. Carta foral, direitos e deveres do donatário. A carta de doação, ele está recebendo a terra, Lembrando que também o Brasil foi formado territorialmente a partir de doação de Seis-Marias, que é a 6ª parte de uma capitania hereditária. Então, a doação de terras formou o que hoje é o Brasil. Isso acontece aqui já com as capitanias hereditárias. Beleza? Anote isso aí. Carta foral e carta de doação, capitanias hereditárias. O regimento estabelecendo aí o que deveria fazer os governadores gerais no governo geral. Beleza? Simbora. Passando aqui. É muita informação, professor. É muita informação. Segura aí.
Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha. Gente, isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é interessantíssimo para a gente. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficou sob o domínio da Espanha, aqui conhecido como União Ibérica, de 1580 a 1640. Galera, eu sei que você vai pegar aí, vai pausar o vídeo e vai anotar. Então, vou com calma. Vou com calma. Esse período marca o seguinte, aí vem história geral. União Ibérica. Então, na Península Ibérica, você tem lá Portugal e Espanha. Beleza, isso aí é fácil. Continue. Houve um problema de sucessão ao trono português. O cara não tinha quem colocar lá, morreu, e cadê? Quem vai assumir? O herdeiro mais próximo, o parente mais próximo, era o rei da Espanha. Pois é, Felipe II deveria deixar o trono espanhol e assumir o trono português. Qual foi a ideia dele? Não vou deixar nenhum nem outro. Eu vou continuar no trono espanhol e vou assumir o trono português. Olha só a ideia do caba. Você faria a mesma coisa? Eu faria também, né? Então ele ficou Felipe II da Espanha e Felipe I de Portugal. Você vai ter outros Filipes ao longo do tempo. Mas esse Felipe específico uniu as duas coroas. Claro que Portugal ficou submissa à Espanha. É nesse período de unificação das coroas de Portugal e Espanha que você vai ter uma série de problemas. E pontos positivos para o Brasil. Porque imagine o seguinte, no território brasileiro, você tem uma parte que era de Portugal, tem uma parte que era da Espanha. Com essa unificação, agora tudo pertencia às coroas. Foi nesse momento aí que a expansão, ainda mais nesse momento que a expansão territorial se fez presente, que o Brasil, que é hoje, começa a se formar. É um período muito interessante de expansão territorial brasileira. Você vai ter a presença dos bandeirantes, vou falar mais um pouco à frente, da criação de gado. 2 pontos importantes que explicam a expansão territorial brasileira, além da unificação ibérica, ou União Ibérica. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Açúcar, ouro branco. Então eles pensaram o seguinte, vamos sair, por favor, vamos sair aí desse ciclo do pau-brasil e vamos implantar aqui algo que encontra mercado facilmente na Europa, que é o açúcar. O açúcar que fazia parte da chamada plantation. A plantation que era baseada em monocultura, baseada no latifúndio e na escravidão, baseada na escravidão. Então, o açúcar fazia parte disso aqui. Monocultura, um produto muito visado lá fora, né, que era o açúcar. Então, a produção do açúcar estava presente ali na pauta do comércio externo. Era pautada para o comércio externo. Não era para estimular o comércio interno. Produção de açúcar para o mercado europeu. Anote isso aí. Latifúndio, grande extensão territorial, e mão de obra compulsória. A gente já utilizava-se um negro africano. Coloque aqui para mim, por favor. Com o açúcar, você já tem a utilização do negro africano. No século XVI começam a chegar os escravizados da África, só que ainda não passa em número, não ultrapassa em número os povos indígenas escravizados. Então você vai ter, ao mesmo tempo, indígenas escravizados e negros africanos, chegando ao Brasil a partir do tráfico negreiro. A consolidação da escravidão negra africana no Brasil se dá em meados do século XVII. Em números, os escravos africanos superam os povos indígenas escravizados somente no século XVII. Então, a consolidação dessa escravidão se dá no século XVII, beleza? Então, anote aí. Com o açúcar, você vai ter a Casa Grande, a senzala, engenhos, canavial, igrejinha. Você tem todo um processo de fabricação do açúcar que, nessa época, mantinha a presença dos holandeses. O açúcar de qualidade no Brasil só era de qualidade porque você tinha um envolvimento tecnológico dos holandeses. Todo o refino, a distribuição do açúcar na Europa por parte dos holandeses.
isso vai entrar em declínio, vai desestabilizar após a Espanha unir as coroas. Pois é, a União Ibérica. Porque a Holanda era rival da Espanha. Então, o que os holandeses fizeram? Começaram a invadir partes específicas do que hoje é o Nordeste, para tentar controlar a produção de açúcar no Brasil. Passaram um tempinho ali na Bahia, pouquíssimo tempo, e muito tempo em Pernambuco, no que hoje é o Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, controlando ali a produção do açúcar. Depois foram expulsos e foram produzir açúcar de qualidade nas Antilhas. O Brasil entra em declínio na produção de açúcar, ainda no século XVII, e a Europa começa a comprar o açúcar das Antilhas. Olha que coisa, não é? Vamos lá. Voltando aqui. Isso aqui eu falei para vocês, não falei para vocês? Olha, a invasão francesa se deu em 1555, meados do século XVI, quando conquistaram o Rio de Janeiro, fundando ali a França Antártica. Lembra que eu falei para vocês? Rio de Janeiro. Sendo expulsos em 1567. Em 1612, os franceses invadiram Maranhão e fundaram a França Equinocial. Também eu citei isso para vocês. E a povoação de São Luís, em homenagem ao rei francês que se chamava Luís. Onde, se não me engano, não lembro aqui, o rei francês... Era Luís mesmo. Onde permaneceram até 1615, quando foram expulsos, novamente expulsos. Também citei para vocês que no século XVI você tem aí as famosas invasões francesas, ok? Vamos passar aqui. Olha aqui, ó, os holandeses. Não falei de Holanda? Falei de Holanda? Falei de Holanda, papai, falei de Holanda para vocês. Aqui, ó. As duas invasões holandesas no Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob o domínio espanhol, a União Ibérica. Mudou toda a relação. Galera, volta aqui. Mudou toda a relação entre Portugal e Holanda, a União Ibérica. A Holanda era praticamente uma colônia da Espanha lá na Europa. Então, quando ela conseguiu sua independência, se tornou uma rival efetiva da Espanha. E como ela tinha negócios, como a Holanda tinha negócios no Brasil, e agora o Brasil também pertencia à Espanha, rivalidade, papai, rivalidade. As duas invasões holandesas no Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob domínio espanhol. A Bahia, sede do governo geral do Estado do Brasil, lembrando que o Brasil chegou a um tempo a ser dividido em Norte e Sul. Norte, Salvador, Sul, Rio de Janeiro. Brasil dividido nessas duas partes. Também tivemos essa divisão. Foi invadida, mas a presença holandesa durou pouquíssimo tempo. 1624, 1625, pouquíssimo tempo, logo foram expulsos. Eles queriam a Bahia exatamente por isso. A Bahia chegou a ser a segunda maior produtora de açúcar no Brasil colônia. A primeira era Pernambuco. Por isso os holandeses chegaram lá. Peraí, eu quero controlar as duas principais capitanias produtoras de açúcar, Pernambuco e Bahia. Bahia não dá. Bahia era a segunda maior produtora e também era o centro administrativo do Brasil, pois lá estava a capital, Salvador. Não conseguiram. Não deu reggae. Aí continua. Em 1630, a capitania de Pernambuco, o maior centro açucareiro da colônia, foi invadida por holandeses. Eles ficaram ali entre 1630 e 1654. E aqui um mapinha mostrando as invasões holandesas. Você tem na parte que hoje é o Brasil, naquela época a América Portuguesa e a outra o domínio espanhol. Você tem o Tratado de Tordesilhas. Certo? Anote, eles passaram um bom tempo ali, 24 anos em Pernambuco, apesar de ser de humanas, você vê que eu fiz a conta corretíssima. Corretíssima. Beleza? 1630, 1654. E aí vem embaixo, olha, o ciclo do ouro. Você já pode falar do ciclo do ouro no Brasil colônia. Quando você fala do início da colonização, ali século XVI, século XVII, no final do século XVII, você já tem lá na região das Minas Gerais a descoberta do ouro, diamante. Olha, foram responsáveis por profundas mudanças no Brasil, colônia, com crescimento urbano e comércio. Vão surgir, gente, tudo bem, cidades exponenciais, além de várias profissões também, você vai ter durante o ciclo do ouro. O ciclo do ouro, você tem a descoberta do ouro, diamantes, no século XVII, final do século XVII. Só que o ciclo em si, você vai pautar seu olhar, e as bancas fazem isso, no século XVIII. No século XVIII é que você vai colocar o ciclo do ouro.
certo? Lembrando que os principais ciclos econômicos da história do Brasil, os 4 mais cobrados, não os únicos, ciclo do pau-brasil, açúcar, ouro e café. 4. Os 4 mais cobrados. Ah, mas tem borracha? Tem. Tem com relação à pecuária? Tem. Tem até erva mate. Tem algodão, tem, enfim, são vários, mas os mais cobrados são esses 4 que eu citei para vocês. Vamos lá? Voltando aqui, vamos lá. Oh, e aqui o nosso lembrete, falando de Brasil no início da colonização. Olha lá. O que é que vocês vão lembrar aí? Início da colonização. Início da colonização. Eu lembrei até as invasões holandesas, as invasões pautadas nessa rivalidade entre Holanda e Espanha e nessa necessidade dos holandeses controlarem as áreas produtoras de açúcar. Não esqueça isso. Aí vai lá. Escravidão negra, africana, né? Indígena se fez presente, certo? Já começam a chegar os negros africanos já no século XVII, ou século XVI, desculpa, século XVI. E essa escravidão se consolida no Brasil no século XVII. Sociedade patriarcal. Olha, e é até interessante isso aqui. Ó. Quando você compara a sociedade da açucarocracia, sociedade baseada na produção do açúcar, que era no Nordeste, e aquela sociedade do ouro, você tem muitas diferenças. Você tem uma sociedade mais flexível que a outra. Você tem uma sociedade patriarcal na sociedade da açucarocracia no Nordeste, patriarcal, mais engessada. Era mais ou menos assim, senhor de terra e escravo. Na do ouro, você tem mais uma flexibilidade, mais uma mobilidade social, coisa que você não consegue enxergar na açucarocracia, certo? Então, patriarcal. A plantation, que eu já coloquei para vocês, os 3 principais pontos, monocultura, latifúndio e escravidão, ou mão de obra compulsória. Revoltas nativistas, que nós vamos ver no próximo bloco. As revoltas nativistas, galera, as revoltas nativistas. Aclamação de Amador Bueno, São Paulo. Revolta de Beckman, lembra da revolta de Beckman? Emboabas, Mascates e revolta de Vila Rica, Filipe dos Santos. Beleza? Nativistas, não tem nada a ver com revoltas separatistas, emancipacionistas. Estas são as únicas do Brasil colônia. Quais? Isso, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, né? Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates é a mesma coisa, né? Nomes diferentes aí. Ciclo do açúcar e do ouro. Ouro você vai colocar na região sudeste, açúcar no Nordeste. Então, durante um bom tempo, você tem o eixo econômico do Brasil pautado no que hoje é o Nordeste. Depois, há um deslocamento para o Sudeste quando encontra o ouro, né? Tanto é assim que nós vamos ter a transferência da capital de Salvador, do Nordeste, para Rio de Janeiro, Sudeste. Né? Aí vai causar uma grande polêmica na história do Brasil, tudo isso, né? Então, esse deslocamento do eixo econômico acontece por isso. Você sai do ciclo do açúcar, entre declínio. Agora você entra no ciclo do ouro no século XVIII e você tem a transferência da capital, Salvador, para o Rio de Janeiro, tendo em vista o ciclo do ouro que tanto chamou a atenção. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Pronto. Consolidação da escravidão negra no Brasil, que se deu no século XVII. Século XVII. Bandeiras e entradas, chego já aí, viu? Pecuária, você tem que falar da pecuária, criação de gado, que se fez presente na história do Brasil e ajudou na expansão territorial brasileira, não pode deixar batido. O tráfico negreiro, lembrando que o tráfico negreiro gerava muito lucro para os portugueses, e parte desse tráfico negreiro era investido na colônia, para que ela produzisse o mínimo necessário para gerar lucros para a metrópole. Aí vem as entradas e bandeiras. Vocês vão anotar o seguinte, vou passar do meu tempo, Anota o seguinte. Bandeira, tô na frente aqui, né? Bandeiras eram expedições, expedições privadas. Certo? E entradas eram expedições oficiais, estimuladas pela coroa portuguesa. Bandeiras também eram, né? Vamos lá. O que é que eu vou dizer a vocês aqui? Anote aí que nós temos 3 tipos de bandeiras. A de prospecção, para encontrar metais preciosos, se lançavam rumo ao sertão, ao interior do Brasil, e isso ajudou muito na expansão brasileira.
muito, né? Para você encontrar ouro, prata, diamantes, enfim, eles pensaram o seguinte, litoral não, a gente tem que ir. Quanto mais no interior, melhor. Outra, sertanismo de contrato. Ali procurando negros fujões que saíam das senzalas e formavam quilombos no interior do Brasil. O mais famoso, o Quilombo dos Pomares. Essa resistência se fez presente sim na história do Brasil. Aí você pega também, olha, de sertanismo de contrato, prospecção e apresamento, a captura de indígenas. Coloca aí, apresamento, sertanismo de contrato e de prospecção. Prospecção, isso, explorar riquezas minerais no interior do Brasil, pautado em encontrar ouro, prata, enfim. Você tem de apresamento, captura de indígenas pelos sertões, pelo interior do Brasil, e sertanismo de contrato, a procura ali de negros fujões e também de indígenas para escravização. Anote aí, bandeiras entradas, as bandeiras, principalmente as bandeiras aí servindo para também a expansão territorial brasileira, ok? Vamos lá, vamos fazer algumas questões? Que coisa, vamos lá, questões. Primeira, o tráfico transatlântico de escravos oriundos da África teve terreno fértil no Brasil, no período pré-colonial e imperial. Sobre a escravidão no Brasil e seus reflexos, assinale a alternativa, olha só, incorreta. Assinale a alternativa incorreta sobre a escravidão e seus reflexos no Brasil. Certo? Alternativa incorreta. Vamos lá? O tráfico de escravos, tanto para a metrópole, eu quero a incorreta, né? Só lembrando, eu quero a incorreta a respeito da escravidão e seus reflexos no Brasil. O tráfico de escravos, tanto para a metrópole quanto para... Deixa eu me colocar aqui. O tráfico de escravos, tanto para a metrópole quanto para a colônia, desde cedo demonstrou ser muito lucrativo. Certo ou errado? Certo. Eu quero errada. Tá certo. Foi muito lucrativo, sim. B. Os quilombos não seguiam o mesmo padrão. Lembrando que quilombos eram uma espécie de estado dentro do estado. Os negros africanos eram a forma mais conhecida de resistência à escravidão, né, dos negros africanos. Chegavam para o interior, formavam os quilombos. Não tem um padrão, variando muito, correto, sendo muito comum serem encontrados nas proximidades dos centros urbanos da colônia e do império. Eram mais no interior, mais afastados, mas você encontrava, assim, quilombos próximos ali a centros urbanos da colônia do império. Isso aqui está correto também, que era errada. C, a expressão negros de ganho. É um pouco mais avançado isso aqui, viu? Ou escravos de ganho, representava uma forma de exploração do trabalho escravo que poderia ser alugado para terceiros. Sim. Já ouviu essa expressão negros de ganho? Já ouviu? Aquele que sim. Era assim, era você, digamos que você era senhor de um único escravo, escravizado. Você permitia que esse escravizado saísse às ruas, se prostituísse, vendesse alguns produtos, se colocasse a serviço de algum hotel para limpeza, coisa do tipo. Ao final do dia, esse escravizado voltava e vocês dividiam o ganho dele. Acontecia. A partir daí, esses negros de ganho, que poderia ser alugado para terceiros, enfim, eles poderiam juntar um dinheirinho e comprar sua alforria, a sua carta de manuição, a carta que o libertava, que o tornava livre. Isso acontecia sim. Vamos lá. E eu na frente da questão. Desculpa, viu, gente? A expressão negros de ganho ou escravos de ganho representava uma forma de exploração do trabalho escravo que poderia ser alugado para terceiros. Correta. Anote aí que também está correta. Viu? Próxima. A segunda questão ainda a primeira. Vamos lá, vamos seguir. A Lei Eusébio de Queiroz, que vocês não viram ainda. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, colocou fim ao tráfico externo e interno de escravos. Me coloca aí de novo. Eu sei que vocês não viram ainda, certo? Para muitos é uma revisãozinha, né? Vocês vão ver no século XIX que nós vamos ter a pauta de leis abolicionistas, começando com a Lei Feijó, que é a lei para inglês ver, que é de 1831, que não deu certo. Poucos conhecem essa lei, que falava praticamente o que tem a lei, o que diz a Lei de Eusébio de Queiroz, a Lei Eusébio de Queiroz.
A Lei Eusébio de Queiroz, que foi efetiva realmente, na prática funcionou, em 1850, ela proibia o tráfico internacional de seres humanos escravizados. Proibia que você fosse lá, capturasse um ser humano africano, trouxesse para o Brasil, porque assim que ele pisasse em solo brasileiro, seria liberto. Agora, o que diz aqui a questão, colocou fim ao tráfico externo? Até sim, agora interno não. O que é que fizeram? Já que a gente não pode comprar lá de fora, eu vou estimular a escravidão aqui dentro. Então, a escravidão, o tráfico de seres humanos escravizados entre as províncias permaneceu apesar da Lei Eusébio de Queiroz. Mate essa, pegue essa. Então, tá aqui o nosso gabarito, letra D. Nosso gabarito, letra D. Vamos para a letra E. A influência dos povos africanos no Brasil é perceptível em diversos aspectos da nossa cultura, língua, culinária, danças, músicas e religiões. Correto. Anota aí, correto. Primeira questão, letra D. Vamos para a segunda. Segunda diz, textão, vamos lá. Textão. No mundo dos engenhos, a mobilidade que permitia a transformação de lavradores em proprietários, escravos em libertos, trabalhadores em patrões ou simplesmente de negro em branco, foi mais evidente nas categorias de trabalhadores assalariados. Olha, chegamos a ter trabalhadores assalariados, que sempre estiveram... O trecho remete ao universo da produção do açúcar na economia colonial e as relações de trabalho que lhe deram suporte, dando destaque para... O texto dá destaque ao quê? Dê uma olhadinha de novo no texto. Dê uma olhadinha. No mundo dos engenhos, a mobilidade que permitia a transformação de lavradores em proprietários, escravos em libertos, trabalhadores em patrões ou simplesmente de negro em branco foi mais evidente nas categorias de trabalhadores assalariados. Essa foi bem interessante. Ou simplesmente de negro em branco, transformação de negro em branco. Olha que interessante. Vamos lá. A letra A diz... O trecho remete ao universo da produção do açúcar na economia colonial e as relações de trabalho que lhe deram suporte, dando destaque para... Letra A. O sistema de plantation. Ok. Cuja produção estava destinada ao atendimento do mercado externo. Fala isso. Está falando alguma coisa no texto com relação a isso? Não, né? Então, vamos lá. Corta a letra A. B. A importante categoria de trabalhadores assalariados presentes na economia do engenho, ressaltando que, diferentemente da mão de obra escrava africana, ela não apresentava distinção fundamentada na cor e na condição social. Não foi isso que eu enxerguei no texto. Certo? A transformação do negro em branco. Corta a letra B. C. Vamos lá, C. A mão de obra escrava africana no universo do engenho, ressaltando essa categoria como o grupo vetado. Opa! As funções administrativas, técnicas e artesanais desenvolvidas, normalmente sob relações de trabalho não compulsórias. Também não pode ser a letra C. A mão de obra escrava africana no universo do engenho, ressaltando essa categoria como um grupo vetado. As funções administrativas, técnicas e não. Você poderia encontrar... Você tinha escravizados que eram professores. Você tinha escravizados que eram arquitetos. Muitos escravizados que chegavam ao Brasil eram médicos, arquitetos, engenheiros. Engula essa aí, papai. Então, errada a letra C. D. Ou D ou E. D. O reforço psicológico positivo, produzido pela presença de um grupo de trabalhadores assalariados, cuja condição na estrutura do engenho funcionava como exemplo e objetivo para alguns dos trabalhadores escravos. Exatamente, correto aqui. É isso que eu enxerguei aqui, segundo o trecho, letra D. E a letra E, uma separação precisa, entre o universo do trabalho assalariado e o universo do trabalho compulsório. Você tem não é precisa assim, não, né? Era tênue, muito tênue. Você tem a aclamação de Amador Bueno, revolta de Amador Bueno. Você tem a revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e a revolta de Vila Rica. Galera, aqui dá para ficar. Vocês têm aqui revoltas nativistas. Vamos lá. Temos que fazer essa clara distinção entre revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas ou separatistas.
aquelas revoltas que queriam realmente a separação Brasil-Portugal. Ou tem um quê regional. Se você pensar, por exemplo, as outras revoltas que eu vou colocar no próximo slide, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, você vai colocar que tem um quê regional. Pense lá em Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira tinha como pauta libertar todo o Brasil de Portugal? Não. Era mais Minas Gerais de Portugal. Quando você pensa Bahia, a mesma coisa. Então, tinha um quê regional, mas entraram para a história como revoltas separatistas. Se era todo o Brasil ou não, enfim, não nos cabe. Mas há questões, eu acredito que eu coloquei uma questão aqui para a gente resolver, que fala exatamente isso. Tinha um quê regional. Ponto. Você pega aqui, ó, pronto, 1641. Meados, chegando ali, meados do século 17. Aqui você tem a aclamação de Amador Bueno, lá em São Paulo, um ponto que não chama muita atenção das bancas, essa revolta nativista, né? O que é uma revolta nativista? É você querer resolver um problema ali. Se você for comparar com separatista, algo bem menor. Um problema que, se fosse facilmente resolvido pela coroa portuguesa, estava tranquilo. Não queria separação Brasil-Portugal. Não tinha como objetivo fazer com que o Brasil deixasse de ser uma colônia. Olha, resolveu um problema aqui que não está entrando mão de obra escrava como prometido. Resolveu, pronto, acabou. Vamos voltar ao jogo. Era mais ou menos isso. O problema também aqui tem a ver com o emprego ou não de uma mão de obra indígena. Transformar povos indígenas em escravos também faz pauta dessa revolta. A aclamação de Amador Bueno tem a ver com você agora é líder do território que hoje é São Paulo, meu caro. Envolve ali jesuítas, envolve até os espanhóis. Um problema que a coroa portuguesa teve que resolver. Não demorou muito tempo, né? E não é muito lembrado pelas bancas, mas está aqui. Uma revolta nativista de peso, caso uma banca queira surpreender o candidato. Aconteceu em São Paulo. Revolta de Beckman. Revolta de Beckman. Estou aqui atrapalhando? Não. Estou atrapalhando? Não? Que bom! Revolta de Beckman. Essa eu posso dizer a vocês que é lembrada pelas bancas. Muito lembrada pelas bancas, a revolta de Beckman. Nos reporta a uma importância diferenciada. Por favor, já não esqueça que a revolta de Beckman é muito lembrada também pelas bancas. Ah, professor, despenca? Não despenca, não. Não despenca em concurso público, mas é interessante a gente saber, né? É interessante a gente saber. Vamos lá. Ok. Diferente aqui, você tem meados do século XVII, aclamação de Amador Bueno. A revolta de Beckman, final do século XVII. Aqui, meados aqui, final do século XVII. Ela acontece ali, como já está dizendo Beckman, envolve os irmãos Beckman, Tomás e Tomás... Ei, garganta. Envolve aqui os irmãos Beckman. Vocês com certeza já ouviram falar nisso. Com certeza vocês já ouviram falar. Envolve aqui os irmãos Beckman. Acontece onde? No que hoje é o Maranhão. No que hoje é o Maranhão. É tradicionalmente conhecida essa revolta como um movimento nativista, como está colocado aqui para vocês. Está em pauta aqui para ver se é movimento nativista. Ela contou com descontentamento de parte da elite, de classe média, por conta da Companhia de Comércio do Maranhão. Você envolvia o seguinte, olha que interessante. Nessa época você envolvia lá no Maranhão, você tinha jesuítas, você tinha classe média, você tinha elite e você tinha essas companhias de comércio lá no Maranhão. Então, 3 pontos. O principal era que essas companhias de comércio lá no Maranhão queriam monopolizar o comércio de determinados produtos. E a elite também queria o seguinte, olha, aqui nessa parte do Brasil, a gente precisa muito de mão de obra, a gente quer escravizar povos indígenas, falavam os colonos. Porém, tem a resistência dos jesuítas e a própria coroa também emprega algum tipo de proteção. Por mais ínfima que seja, mas emprega algum tipo de proteção. Então, o que a gente exige? Que vocês levem para essa parte do Brasil, dessa parte da América Portuguesa, mão de obra negra africana. A gente precisa. E essas companhias não levavam essa mão de obra.
Então causava ainda mais polêmica, causava ainda mais atrito. Então esses irmãos Beckmann tentaram convencer a coroa portuguesa a resolver esse problema. Até um chegou até a viajar para Portugal e lá foi preso. E acabaram facilmente com essa revolta nativista, que queria resolver esse problema de algumas companhias quererem monopolizar o comércio de alguns produtos lá no Maranhão. Então, anote aí, por favor, anote aí. No início, essa revolta, ela começa, seus antecedentes começam no início do século XVII. Começa no início do século XVII. E lembrando que é uma região ali que envolvia não só a produção de açúcar, mas você também envolvia também a pecuária, o cacau, a pobreza era gigantesca também por lá. Né? Os holandeses também estiveram presentes por lá, como eu falei para vocês. Só que, com a presença dessas companhias de comércio, a principal, como é no Maranhão, olha o nome, Companhia de Comércio do Maranhão. E você tinha uma outra, Companhia Geral do Comércio do Brasil. Então, essas companhias de comércio, vocês vão pautar aí no assunto de vocês, que serve como base para a compreensão do porquê dessa revolta, o monopólio do comércio por parte dessas companhias que eu já citei para vocês, certo? Então, esses irmãos Beckmann vão chegar e liderar essa revolta. Ô, filhos da pé, e ainda achavam que poderiam conseguir alguma coisa com a coroa portuguesa. Beleza? A outra, Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas. Essa daqui, ó. Essa daqui. Vou pegar essa, Guerra dos Emboabas, e vou pegar a revolta de Vila Rica. Olha. Guerra dos Emboabas, tem a ver com ouro. Tem a ver com o ouro. Então, eu vou deixar essa aqui para depois, essas duas para depois. Vou pegar essa daqui, ó. Guerra dos Mascates. Gente, Guerra dos Mascates, vamos lá, cadê? Pronto, Guerra dos Mascates. Nordeste brasileiro, no que hoje é o Nordeste brasileiro. Pernambuco. Você tinha lá Recife e tinha Olinda. Olinda, repleta de proprietários de terra, estavam em decadência. Recife, você tinha os comerciantes, você tinha muitos portugueses, né? Lá em Recife. Então, politicamente, você tinha Olinda superior a Recife. Recife, economicamente, era mais viável. Tanto é assim que, durante um bom tempo, os proprietários de terra de Olinda dependiam economicamente, deviam aos comerciantes recifenses, lá de Recife, que foram apelidados pelos proprietários de Olinda como mascates, pejorativamente apelidados de mascates. Então, o que queria Recife agora? Uma elevação à categoria de vila, coisa que Olinda não queria permitir que acontecesse. Houve invasões, né? Até que a coroa portuguesa foi lá, peraí, vou sim colocar um pelourinho, que aí significa que agora é vila, lá em Recife. Com o tempo, claro, Recife chegou a ser capital, até hoje é de Pernambuco. Olinda foi a primeira, né? Olinda ali, capital, depois caiu, entrou em declínio e Recife. Pois é, né? Então anote aí que uma disputa entre proprietários de terra de Olinda e comerciantes de Recife, levando ao final de tudo em vantagem os comerciantes de Recife, que foram apelidados pejorativamente de mascates pelos proprietários de Olinda, certo? Você vê que não tem nada a ver com contestando o sistema colonial. Nem a aclamação de Amador Bueno, nem a revolta de Beckmann. A revolta de Beckmann pautada em acabar com o monopólio das companhias de comércio, fazer com que essas companhias se responsabilizassem em fornecer mão de obra escrava para aquela região. Guerra dos Mascates, aqui, ou Revolta dos Mascates em Pernambuco, nada a ver com contestar o sistema colonial. E muito menos essas duas aqui também. Muito menos essas duas. Você tem aqui, ó, Guerra dos Emboabas e você tem Revolta de Vila Rica, também muito conhecida pelos concurseiros e concurseiras. Certo? Não é conhecida? É muito conhecida de todos vocês aí do outro lado. Você tem aqui, alguns colocam que essa revolta aconteceu ali em 1707. Há muita divergência sobre isso, né? Mas para precisar saber datas, não, relaxa. Deixa eu colocar aqui, foi entre Recife
Recife versus Olinda. Recife versus Olinda. Vantagem aqui saindo de boa. Recife, Recife. Já a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi um confronto, vocês vão ver no material, um confronto travado, certo? Travado ali entre paulistas e os considerados forasteiros. Os forasteiros que foram chamados de emboabas. Você tem os paulistas que chegaram primeiro ao território, claro, estamos falando do sudeste brasileiro, chegaram primeiro, descobriram o ouro, tal, foram explorando, se achavam donos daquele território. E todos os forasteiros que chegavam eles eram chamados de emboabas. Ali, se você for traduzir ali em idioma indígena, pés de galinha. Então foi um confronto travado ali no início do século XVIII, como vocês podem perceber, início do século XVIII, a Guerra dos Emboabas. Um confronto direto, né, pela exploração de jazidas recém-descobertas ali no sudeste. Eu vou colocar ali no que hoje é Minas Gerais, São Paulo. Né? O conflito tinha ali, contrapondo desbravadores, que eram os paulistas, eu falo para vocês, e os forasteiros, chamados de emboabas. E até é marcada essa revolta, gente, pelo o que eu posso colocar ali, Capão da Traição. Capão da Traição. Já ouviram falar no Capão da Traição? Caraca, cadê eu? Capão da Traição. Lembrou Guerra dos Emboabas? Lembra os desbravadores, quase que não saem, os paulistas, e lembra os forasteiros, aqueles que estavam chegando para explorar o mesmo território que os paulistas. Eram portugueses, eram realmente brancos europeus de outros lugares, não só portugueses, que estavam bem mais aparelhados. E olha só, eles esqueceram que quem era dono de tudo lá era a coroa portuguesa. Logo a coroa vai meter, peraí, que é meu aqui, eu vou permitir que vocês explorem pagando imposto. Acabou a festa, vai colocar isso. Existe o Capão da Traição. Capão da Traição, quando esses forasteiros chamam os paulistas para uma conversa, vamos bater um papo aqui que a gente está sempre em conflito aqui e tal, mas foi um motim. Capão, mato, uma espécie, uma parte ali da floresta, da mata, vamos aqui, pau. E os paulistas foram trucidados. E a guerra continuava. Capão da Traição. Uma conversa para um diálogo, para acabar com essas picuinhas, com essas revoltas, com assassinatos que ocorriam ali entre eles. E aí, os paulistas foram trucidados. E continuou. Até que Portugal intervisse nesse conflito. Separação entre Brasil e Portugal. Que isso fique bem claro para a gente. Bem claro, certo? Vamos voltar aqui. Essa foi a Guerra dos Emboabas. Eu preciso saber nomes, professor? Eu preciso saber datas, professor? Não. Essa parte, por exemplo, quando eu falei aqui, pronto. Capão da Traição. Capão da Traição. Deixa eu apagar os outros aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Peraí. Deixa eu apagar você aqui, que ele já sabe. Opa, não faz. Isso, eu pensei que não fosse apagar. Foi. Capão da Traição. Quando você pensa Capão da Traição, é um ponto interessante. Peraí. Aqui, foi? Capão da Traição. Capão da Traição. Então, anota aí, Capão da Traição foi o mais trágico e emblemático episódio da Guerra dos Emboabas. Da Guerra dos Emboabas. Os paulistas estavam perdendo, né, em batalha. Então, eles pararam no Capão e foram trucidados pelos invasores, pelos forasteiros, certo? Isso também entra em pauta. Aí entra esse daqui, que é muito parecido. Essa revolta é muito parecida, você vai encontrar muitas semelhanças com... Cadê? Você tem a Guerra dos Mascates. Essa revolta aqui, a revolta de Vila Rica. Perceba que a maioria é do século XVIII. Cadê? Perceba que a maioria é do século XVIII. É só essas duas primeiras aqui do século XVII. Você vê que as mais proeminentes, as que mais chamam a atenção de bancos, aconteceram aqui no século XVIII. A revolta de Vila Rica, ela se parece muito com a Inconfidência Mineira. Então, facilmente você pode se perder. Olha, vamos lá.
Quando você tem a descoberta do ouro, diamantes na região das Minas Gerais, o que a coroa portuguesa vai fazer? Claro, finalmente a gente descobriu riquezas exponenciais aqui. Podemos pagar nossas dívidas, podemos reconstruir Lisboa. Lisboa vai sofrer ali com um terremoto, com o dedo do Marquês de Pombal será reconstruída, mas vamos lá. Descobriu. Pronto, ouro. Vamos controlar. Você vai ter, olha, por exemplo, o R$5. O quinto, cadê foi? O R$5. Tudo aquilo que você explorar, papai, pegou o ouro, o quinto. Vai ter até uma intendência das minas para administrar aquela região. Outra, você não vai poder andar para lá e para cá com aquele ouro, sabendo que você vai ter que pagar um imposto. Então você vai receber o quinto, você vai ter que receber o selo ali real. Você vai circular com aquele ouro sabendo ali, timbrado, tem o selo da coroa. Você só vai poder andar ali, aquele selo vai confirmar que você pagou o imposto. E havia muito contrabando. Tanto é que utilizavam o santo do pau oco, né? Os fundos falsos de alguns santos de madeira que eles colocavam ali. O ouro em pó também era muito utilizado. Geralmente pegavam negras escravizadas, jogavam aquele ouro em pó na cabeça das negras escravizadas, levavam para um determinado lugar distante ali, e depois, para pegar o ouro em pó. Olha o tráfico de ouro. Acontecia muito isso. Só que, ainda no início do século XVII, o que a coroa fazia? Tem todo o aparelho administrativo ali, para evitar contrabando, que é a tendência das minas. Você tinha o ouro timbrado, você tinha a cobrança do quinto, e aí vem um problema. Nem todos conseguiam pagar o quinto, era difícil. E se você não conseguisse pagar, é exatamente como você falou do outro lado, você tinha a derrama, deixa eu sair daqui, você tinha, além do R$5, você tinha a derrama. Derrama, o que era a derrama? Professor, esse R aí é um R mesmo? É um R mesmo. É um R. A derrama era a cobrança forçada do R$5. Era a cobrança forçada do R$5. Derrama. Vira o derrama aí, vem a palavra derrama, né? Derrama. Era a cobrança forçada do R$5. E aí vem um problema. Ei, rapaz, não estou conseguindo pagar. Não tá difícil, tá complicado. A gente não está aqui visualizando a quebra desse sistema, o fim do Brasil colônia. Não. A gente não está querendo isso. A gente precisa que a coroa portuguesa suavize, flexibilize essa cobrança do imposto. A derrama era a cobrança forçada desse imposto real. Se você não conseguisse pagar, o que você vai fazer? Pegar um objeto de valor da sua casa e você compensar. Ou, quando não, você era preso. Então, Filipe dos Santos, aqui tem a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos, pertencente lá à classe média, organiza essa revolta, tendo em vista a luta contra a derrama, essa cobrança forçada do imposto, e se coloca contra a coroa. Por conta desse problema. Agora, nunca, jamais você vai colocar essa revolta de Filipe dos Santos ou a revolta de Vila Rica como uma revolta separatista. Estava contestando a cobrança forçada do R$5. Compreendeu isso? Pronto. Então, olha o que você tem aqui. Você tem as principais revoltas nativistas do Brasil colônia. As principais revoltas nativistas do Brasil colônia. Sendo que a revolta de Vila Rica, a Guerra dos Emboabas, tem a ver com ouro. As demais têm um ponto mais específico. A que mais se aproxima da Inconfidência Mineira é a revolta de Vila do slide, nossa parte 2. Aí começa o nosso problema. Aí sim, a Inconfidência Mineira, papai. Aí sim a coisa começa a esquentar. Diga que você está ciente disso aqui. Vamos lá. Eu vou colocar alguns pontos para vocês. Galera, o que é que você vai ter aqui? Olha todo o arcabouço. Inclusive, essa bandeira aqui ainda... Se você procurar a bandeira do estado de Minas Gerais, você vai encontrar isso aqui, viu? Libertas quae será tamen, ou liberdade
por mais tardia que seja, né? Vamos lá. Olha, você vai colocar o seguinte. Quando você pensa em Confidência Mineira, qual o século aqui? Qual o século aqui? Século XVIII. Século XVIII. Você vê que a gente não termina esse assunto aqui, crise colonial, apenas nesse bloco. É gigantesco. Então, vou colocar só os pontos importantes para concurso público. Você tem Confidência Mineira, claro, Minas Gerais, exatamente, com o iluminismo e da independência dos Estados Unidos da América, que aconteceu ali em 1700, vou colocar aqui, 1776, 4 de julho de 1776, século XVIII. Você tem os princípios iluministas presentes nessa revolta. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então você tinha o que aqui? Separatista, emancipacionista. Opa, Brasil precisa deixar, Brasil entre aspas, ali, né, a região mineira, deixar de ser colônia. A gente não pode ficar dependente de Portugal. Não, temos riquezas. Quais eram os objetivos dele? Você tem um objetivo, mas espera aí. Não era permitida essa livre circulação, imprensa, livre circulação de ideias no Brasil. Como é que essa pauta iluminista chegou ao Brasil? Primeiro você vai colocar o seguinte, peraí, eu já sei, professor, que a Confidência Mineira tem um quê? Elitista. Elitista. Você já tem universidades no Brasil? Não. Já tinha? Não. Você vai encontrar aqui muitos estudar na Europa. Você vai ter criação de universidades apenas com a chegada da família real aqui em 1808. Então, muitos filhos dessa elite, os filhos dessa elite aqui, vão lá para a Europa estudar direito em Portugal, ou arquitetura, ou engenharia, medicina. Então, quando chegavam na Europa, estavam envoltos ao ideal iluminista e traziam isso para o Brasil, estimulavam a sua maneira, claro. Tanto é assim que, na discussão do fim ou não da escravidão, o que é que eles colocaram? Não chegaram a um consenso. Então, não entrou como objetivo primordial acabar com a escravidão no Brasil. Então, você já não coloca aqui, na Confidência Mineira, o fim da escravidão. Entra como pauta, de forma séria, contundente, na Conjuração Baiana. Aqui não, revolta elitista, baseada aqui no iluminismo, independência dos Estados Unidos, já entra aqui. Os grandes proprietários de terra. Só que quem vai levar a culpa disso tudo, a gente já sabe que foi o Tiradentes. Lembra? A parte mais fraca da coisa toda é que vai levar a culpa. Certo? Vai levar a culpa toda da coisa, da situação, hein, Tiradentes? Ei, Tiradentes. Então, assim, desde o século XVIII, já está aqui, não século XVIII, meados do século XVIII, né? A gente já tinha um declínio, já em meados do século XVIII, você já tinha um declínio da produção aurífera em Minas Gerais. Então, já na metade do século XVIII, você já tinha o declínio da produção aurífera, já na metade do século XVIII. Você vê que o ciclo é no século XVIII, o ciclo do ouro, do açúcar, do ouro, e já entrou em declínio. E isso já causava problemas. Você já vai ter antecedentes na Guerra dos Emboabas, e você vai ter problemas também envolvendo ali o quê? Vai ter problema envolvendo o quê? A revolta de Vila Rica. Então, são pontos importantes para você anotar aí. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Certo? Você vai ter também as casas de fundição. Lembre o seguinte, toda vez que você for pensar ciclo do ouro, vou pensar ali, revolta de Vila Rica, Emboabas, principalmente em Confidência Mineira, pense no contexto com o aparelhamento administrativo daquela época, para controlar a produção aurífera, sugar de quem estivesse ali explorando o ouro. Você tem a tendência das minas, você tem as casas de fundição, vamos colocar o timbre ali, ó, o timbre mostrar que o ouro é da coroa portuguesa, e vocês vão ter que pagar. Olha a pressão, imagine a pressão naquela época. Né? Imagine a pressão daquela época. Até a construção, por exemplo, dessas casas de fundição, os mineradores, né, que pagavam os impostos sobre a extração do ouro, tinham que pagar, né, recebiam certificados de pagamento. Quem fosse apanhado
né, circulando com ouro em pó, porque não tinha condições de você passar o ouro em pó pelas casas de fundição ali, não tinha como trimbar, receber o timbre ali da coroa. Então, quem fosse pego com ouro em pó, e não tivesse ali se dirigindo para as casas de fundição, não estou indo para casa de fundição não, estou passando com ouro em pó, não estou indo para casa de fundição não. Seria tratado como o quê? Como um golpista, como um contrabandista, seria preso. Teria, claro, o ouro confiscado, seria preso. Então você imagina, produção aurífera em declínio, muitos começaram a contrabandear o ouro, vá se entender o negócio. Muita gente ali saindo, passando longe das casas de fundição, desse aparelhamento administrativo para levar o ouro para fora daquela região e poder lucrar, porque não estavam conseguindo pagar os impostos. A elite, olha, a elite sofrendo com o pagamento de impostos. A coisa vai desandar. A coisa vai ser levada para um declínio exponencial. E aí vem a contestação. Peraí, nós estamos cientes do que está acontecendo na Europa. Depois vai explodir a Revolução Francesa lá. Estamos cientes do que está acontecendo, do que está para acontecer na França. A única solução é a separação Brasil-Portugal. Foi isso o que foi pregado pela elite naquele momento. Não tinha outra, galera. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar para a gente continuar a nossa conversa sobre revoltas emancipatórias